Bom dia a todos novamente. Eu vou ficar um pouquinho mais solto, como costume de professor, não consigo ficar no púlpito muito fixo. Mas a minha apresentação é um pouquinho, engloba fontes de investimento, questão do marco legal e alguns programas que nós temos. Então, para dar início, eu gostaria de apresentar alguns indicadores importantes para a gente entender melhor a situação da inovação no país e, claro, a saúde está dentro desse processo. Então, hoje, o Brasil investiu muito nos últimos anos nos seus programas de pós-graduação. Então, nós temos programas de pós-graduação hoje no país fortíssimos, com qualidade internacional. E já no próximo ano a gente vai alcançar a meta de termos 25 mil doutores ano e 50 mil mestres. E todo esse sistema de formação, de geração de conhecimento, tem mostrado que o país ele já começa a ter uma habilidade de produzir conhecimento. Então, mais de 2% hoje da produção indexada mundial é brasileira. Então, nós, na Thomson, nós estamos na 13ª posição, na Nature Index, na 24ª posição. Quer dizer, são conhecimentos, são publicações indexadas, então, são publicações que passam por um rigor de escolha, então, já tem um nível internacional razoável. Então, nós temos aí um potencial muito grande em nossas universidades, nossos institutos, de conhecimentos, e boa parte, de 25% a 30% desse conhecimento indexado é da área de saúde. Então, a área de saúde é muito forte na questão de produção científica. Mas nós temos, então, estamos num evento de inovação, nós temos muita dificuldade de aproveitar esse conhecimento e transformar a inovação. Então, um índice global muito importante é o GII, né? Em português é o Índice Global de Inovação, nós estamos na 69ª posição. Nós produzimos conhecimento, mas pouco desse conhecimento nós estamos conseguindo transformar em produtos, processos, serviços novos e que possam ser melhor aproveitados pela nossa sociedade. E nós somos a 8ª economia mundial e nós dependemos basicamente de commodities, tá certo? Então, a questão da inovação, aí, a questão de aproveitar melhor o nosso conhecimento é muito importante para o desempenho, né, do nosso país como economia e como qualidade de vida da população. E se nós queremos inovar, eu trago aqui um fluxogramazinho que eu sempre represento. É claro que lá na universidade, no nosso instituto, nós não tem como missão inovar. A universidade não tem como missão inovar. A inovação se dá mais a nível de empresa, a nível de instituições, em que olha para o mercado e olha para a sociedade. Mas, claro que é muito importante, então, aquela instituição que gera conhecimento poder participar ativamente nesse processo. Então, eu sempre represento a inovação como uma implementação em que olha as necessidades do mercado, as necessidades da sociedade, né, essa implementação e também fazendo uso do conhecimento. Então, juntando isso tudo, eu implemento e eu gero uma nova inovação. Então, para eu estimular a inovação no país, eu preciso fortemente ter uma atuação em que estimule a interação dessa ciência, dessa tecnologia, com o mundo dos negócios, olhar mais para o lado da sociedade. Eu também tenho que estimular fortemente, quer dizer, como eu mostrei, nós estamos formando 25 mil doutores no próximo ano e 50 mil mestres, e muitos graduados,
Quer dizer, nós temos muitas oportunidades aí, quer dizer, são conhecimentos que estão sendo gerados e formando essas pessoas. Quer dizer, nós temos que também mudar um pouco a nossa cultura e estimular que esses doutores e mestres comecem a olhar também pelo seu lado empreendedor. Eu sou professor, trabalho, sou pesquisador, oriento. Quer dizer, a gente está acostumado a formar doutores para fazer ciência. Nós temos também que mudar um pouco essa cultura, quer dizer, nós temos que também ensinar nossos doutores, nossos mestres a ser empreendedores. Quer dizer, nós precisamos realmente aproveitar melhor esse conhecimento no modo mais direto com a sociedade. Quer dizer, nós estamos formando doutores para ir para uma universidade, mas não é só isso. Nós precisamos ampliar essa cultura e botar mais doutores nas empresas, mais doutores empreendendo, para que realmente possa se aproveitar melhor esse conhecimento. Então, para ter essa interação forte, nós precisamos ter um ambiente de leis bastante favorável. E em 2015 se aprovou uma emenda constitucional, o deputado Exalci comentou, se colocou na Constituição a inovação. Né? A nossa Constituição é de 1988 e não podia botar, localizar lá, a palavra inovação não existia. Então, se colocou na Constituição inovação, e lá no artigo 18, diz que a ciência e tecnologia, né, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público, o progresso da ciência, tecnologia e da inovação. Então, está na nossa Constituição que realmente a ciência e tecnologia tem que ter prioridade. Em 2016, nós aprovamos, então, a lei que deu a sequência da emenda constitucional, e exatamente no sentido de criar esse ambiente favorável em que o mundo acadêmico ele possa trabalhar de forma com segurança jurídica com a sociedade, com o mundo empresarial. Então, essa legislação ela veio nesse sentido, em que traz simplificações de procedimentos para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação, e uma coisa importante, uma mudança de paradigma. Né? Nós estamos acostumados a prestar contas, muitas vezes, sem só olhar onde gastou, e não os resultados. Então, nós queremos mudar esse paradigma, que nós precisamos, vamos avaliar os resultados. Quer dizer, vamos dar uma segurança jurídica para esse pesquisador. Quem faz pesquisa sabe que tem risco, tá certo? Quer dizer, então, a gente tem que dar essa segurança para o pesquisador chegar a bons resultados. E com a nova legislação, então, se criou alguns novos mecanismos para exatamente facilitar essa integração da academia com a sociedade e o mercado, e as empresas, o setor empresarial. A lei, então, foi aprovada em 2016, mas ela precisa de regulamentação. Então, o grande gargalo que nós estamos agora, quer dizer, até nesse momento, nós estamos tendo uma reunião, eu tive que sair da reunião de lá, né, nós temos uma reunião exatamente negociando os últimos detalhes para ver se a gente consegue ainda publicar esse ano a regulamentação desse marco legal. Então, o marco legal é essa lei. Então, essa lei ela modificou 9 outras leis, principalmente a lei de inovação, mas modificou a lei do magistério, a lei de importações. Foram 9 leis exatamente para tentar facilitar essa aproximação da academia com a sociedade, com o mundo dos negócios. Então, resumidamente, ela trouxe alguns instrumentos que vêm facilitar. E para a área da saúde, então, nós trabalhamos muito com o Ministério da Saúde na elaboração dessa regulamentação. Então, o Ministério da Saúde teve uma participação bastante ativa nesse processo em que nós criamos, né, escrevemos
esse regulamento. Nós acreditamos que até o final desse ano ainda temos condições de o presidente da República assinar essa regulamentação. Então, cria importantes instrumentos. Então, regulamenta fortemente a questão que é muito importante para a área de saúde, que são as encomendas tecnológicas. Então, traz uma segurança jurídica, que se discutiu muito com a saúde, exatamente porque a saúde faz muito uso das encomendas tecnológicas, mas também outras. O uso de poder de compra do Estado, também é importante para a área de saúde, bônus tecnológico para apoiar novas empresas que estão surgindo. Então, é um processo que se busca criar esse ambiente legal favorável a essa aproximação do conhecimento ao mundo dos negócios, ao conhecimento à sociedade, e que a gente possa realmente aproveitar melhor o que se produz em conhecimento. Então, tudo bem, vamos criar um ambiente favorável, mas e o financiamento? Então, no marco legal, nós temos aí vários instrumentos que financiam todo esse processo da ciência, tecnologia e inovação. Então, desde o não reembolsável, que é para as instituições de ciência e tecnologia, universidades e institutos, até crédito, subvenção, renda variável, as encomendas, os incentivos fiscais e o capital de risco. Então, há um elenco de instrumentos que são exatamente direcionado para financiar todo esse processo da ciência. Então, o processo de inovação não é só lá no final, o processo de inovação ele começa lá na ciência também. Então, para ter inovação, nós precisamos também ter uma ciência forte, uma ciência que produza conhecimento, que esse conhecimento realmente possa chegar à inovação. Mas nós temos que aproveitar esse conhecimento. Basicamente, esses instrumentos são financiados pelo nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o nosso FNDCT, que foi criado exatamente para o apoio financeiro aos projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. E também ele tem um objetivo de tentar exatamente consolidar as parcerias de universidades, institutos de pesquisa e o setor empresarial. E com o FNDCT é que a gente construiu uma infraestrutura bastante razoável de pesquisa, e que a gente agora precisa manter. O grande questão, então, aqui no FNDCT, então, a fonte de financiamento são os fundos setoriais. Nós temos 16 fundos setoriais, e desses 16, um desses fundos é exatamente o Fundo Setorial da Saúde, o CT Saúde, que foi criado exatamente para financiar ciência, tecnologia e inovação dentro do setor de saúde. Então, ele tem um setor, um fundo, né, que é voltado para a saúde. A grande questão, né, que já há alguns anos nós estamos enfrentando, é o seu contingenciamento. Então, hoje, desses 16 fundos setoriais, se arrecada cerca de 4 bilhões de reais. Mas desses 4 bilhões de reais, em 2016, o limite de empenho chegou a 1 bilhão e 100. Quer dizer, não chegou a 30%. Em 2017, 600 milhões. Quer dizer, de 4 bilhões arrecadados, o limite orçamentário é 600 milhões. E para o ano que vem, né, a LOA, né, não é LDO, a LOA, está aí 1,1 bilhão. Quer dizer, a gente não sabe o que vai ser contingenciado, não vai ser. Então, como eu falei na apresentação inicial, é um grande desafio do nosso ministro. O ministro está muito, muito empenhado em realmente mudar essa situação. Quer dizer, nós realmente produzir ciência e tecnologia, também nós precisamos ter financiamento. Então, o grande desafio é exatamente aqui em tentar
se conseguir a melhoria do nosso financiamento. Então, a gente pode ser sincero que pouco se tem lançado de novo, porque os limites que nós temos, eles estão, não dá para pagar os projetos que estão em andamento até o momento. Bom, uma outra fonte de financiamento são as renúncias fiscais, são importantes. Então, eu queria lembrar principalmente a lei da informática, que o setor também de saúde pode utilizar, né, na questão de equipamentos, né? Mas mais importante é a nossa lei do bem, que hoje anualmente tem renunciado cerca de 1,7 bilhões de reais. Quer dizer, então, essa é uma fonte de financiamento dado às empresas para fazer P&D para inovação. Então, observe que essa aproximação das universidades, dos institutos com as empresas, pode ter fonte de financiamento, esse financiamento é automático, independe de qualquer chamada pública, né? E pode ser uma fonte de financiamento para a saúde, né? Mas, claro, sempre aproximando o conhecimento do setor empresarial. Eu fiz uma busca ontem, peguei e disse, olha aí na Lei do Bem o que nós estamos financiando no setor farmacêutico e saúde. Então, em 2014, foram 48 projetos, 402 milhões. Em 2015, 45 projetos, 465 milhões. É praticamente 25% dos gastos da Lei do Bem são para a área da saúde. Então, uma fonte importante. Então, o setor empresarial ele tem que... Esse é outro desafio que nós enfrentamos, é estimular mais que as empresas usem esse benefício fiscal exatamente para inovar mais. Nós precisamos inovar no país. E a Lei do Bem realmente é um instrumento bastante interessante e de aplicação automática. Temos outros programas, eu vou falar rapidamente, né? Como eu disse, para nós termos inovação, nós temos que pegar a ciência e tecnologia e ajudar que essa ciência e tecnologia ela chegue lá na inovação. Então, a maioria de nossos programas são exatamente para estimular que o conhecimento possa ser transformado lá em negócio, possa ser facilmente utilizado pela sociedade. Então, temos vários programas. E eu gostaria aqui de falar especificamente da Embrapa. A Embrapa é nosso programa mais recente, é uma sigla, é Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A Embrapa credencia unidades que têm já tradição, quer dizer, são universidades e laboratórios, institutos que têm tradição de trabalhar com o setor empresarial, com as empresas. Hoje são cerca de 30 unidades já credenciadas. Os recursos estão lá na unidade, então também não há necessidade de chamada pública, quer dizer, a empresa, se tem alguma dificuldade, alguma demanda tecnológica para desenvolver um projeto, pode procurar uma unidade dessas, tem recurso. Então, a ideia do financiamento é que a empresa entre pelo menos 1/3 do valor do projeto. Então, e uma parte é dada pelo governo federal, outra parte pelo Instituto. Então, tem apoio financeiro para as empresas trabalharem, né, nos seus desenvolvimentos tecnológicos com vistas à inovação. E se eu olhar, então, dessas 30 unidades já credenciadas, nós temos 4 unidades que elas têm atuação direta no setor de saúde. Então, um é a Fundação CERT, em Santa Catarina, sistemas inteligentes, e eles trabalham também na questão de equipamentos para a saúde. Então, é uma unidade
credenciada para também trabalhar na questão da saúde. Tem uma unidade credenciada na Unicamp, que trabalha com biologia molecular, então, biofármacos e fármacos. Então, a humanidade credenciada tem recurso para desenvolver projetos, tem recursos para atender demanda de empresas desses setores e está com o recurso disponível. Quer dizer, não precisa chamada pública, não precisa nenhuma burocracia. Então, a ideia da Embrapa foi exatamente criar um ambiente favorável. Quer dizer, para inovar, eu preciso ter facilidade, não posso ter muita burocracia. E exatamente se criou a Embrapa para facilitar todo esse processo. Então, tem outras unidades, por exemplo, o IPT Bio, trabalha com biodispositivos, biosensores, biofármacos, farmoquímicos, biomateriais e assim por diante. Então, mais uma unidade com recurso para atender demandas empresariais. Temos um Instituto Federal, o Instituto Federal da Bahia, que trabalha exatamente com tecnologias em saúde. Então, equipamentos médicos e seus processos produtivos, quer dizer, é um grupo muito forte lá na Bahia, que pode apoiar fortemente o setor empresarial nesse setor de saúde. Um outro programa que a gente acha bastante importante, né, que ele trabalha tanto na geração do conhecimento e tanto no estímulo ao desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica de ponta que possa ser transferida para a sociedade. Tá? Então, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia são grupos de excelência do país, exatamente para produzir ciência de ponta. Quer dizer, nós precisamos de ciência de ponta se nós quisermos ser competitivos, e os NCT vêm exatamente nessa linha. E se nós olharmos o mapa dos INCT, são cerca de 120 INCTs, nós temos 39 INCTs da área da saúde. Então, a área da saúde é uma área, então, como eu disse, o Ministério ele tem um interesse especial por essa área. Então, dos cerca de 120 INCTs, 39 são INCTs voltados à saúde. Bom, para encerrar, então, temos alguns desafios, e o principal aí, né, o Ministério e o ministro está muito empenhado, é exatamente recompor o nosso FNDCT. Claro, temos que trabalhar nas políticas de inovação nas ICTs, que é exatamente o marco legal, temos que fortalecer a ciência, mas também temos que aproximar essa ciência ao negócio. Nós temos que aproveitar melhor os nossos conhecimentos. Nós temos que formar recursos humanos, né, qualificados, nós precisamos internacionalizar nossas universidades, nossos institutos. E uma outra questão importante, nós precisamos incentivar a iniciativa privada a investir mais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quer dizer, comparado a outros países do mundo, nossa iniciativa privada ainda está muito aquém. Então, nós temos que também... a finalidade desses programas, dessa aproximação, é exatamente tentar trazer mais a iniciativa privada a trabalhar pela inovação do país. E uma dessas iniciativas, para trazer mais, é exatamente a Lei do Bem. Tá certo? Então, a estatística nossa mostra que, para cada real de renúncia fiscal, a empresa gasta mais 4 em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente é um programa extremamente eficiente de buscar a iniciativa privada a ajudar o país a inovar mais. Então, rapidamente, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado pela atenção.